Olá pessoal, tudo bem? Voltamos então com a nossa derradeira aula, a aula de sequestro e cárcere privado. Tudo bem? Esse delito que está no artigo 148, e por mais que o nome seja pesado, falar em sequestro ou cárcere privado, ele é um delito de médio potencial ofensivo. Isso porque a sua pena é de 1 a 3 anos. É um crime que assusta, mas é um crime que não tem aquela repressão tal qual nós esperamos. Até porque, como eu disse para vocês no início de nossas aulas, o delito de sequestro, ele também é subsidiário em relação a outros delitos, tá bom? Então vamos lá. O artigo 148, caput, traz o seguinte texto: privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. A leitura do título não traz nenhuma explicação para nós, tanto que a doutrina que vai se embrenhar a responder o que é sequestro e o que é cárcere privado. Tá bom? Daqui a pouco a gente vai ter essa explicação. Antes de chegar lá, senhores, vamos tomar a seguinte nota a título de introdução. Tá? Lá na introdução, os senhores vão anotar o seguinte: a finalidade desse tipo penal é privar o direito da vítima de ir e vir, mediante violência ou grave ameaça, e por um tempo chamado juridicamente relevante, a ser verificado no caso concreto. Bom, vou explicar essas notas, senhores. O sequestro ele tem como finalidade tirar o direito da vítima de ir e vir. A finalidade simplesmente é essa. Ele se apodera do seu direito de ir e vir. Lembra até o constrangimento ilegal, porque existe violência ou grave ameaça, mas no constrangimento ilegal, a diferença é que lá eu estou preocupado em tirar o seu direito de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Aqui no sequestro, não. Aqui a intenção é tirar o seu direito de ir e vir. Ou seja, lá é fazer ou não fazer, e aqui é ir e vir. Tudo bem? Ambos são bens constitucionais. Legal? Bom, agora vamos lá. Qual a conduta do tipo penal? O tipo penal diz privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. E o que é o sequestro e o que é o cárcere privado? Senhores, em termos bem simples, antes dos senhores tomarem nota, a diferença entre sequestro e cárcere privado é tão somente o tamanho do espaço em que a vítima se encontra. Não há uma diferença significativa, ou seja, uma diferença qualitativa, a ponto de mudar uma coisa ou outra. O legislador sequer poderia haver a necessidade de usar a expressão cárcere privado, ele poderia usar apenas sequestro. Mas por que ele usou o cárcere privado? Porque o sequestro, turma, ele requer que a vítima fique em um lugar com maior liberdade de locomoção. E o cárcere privado com a menor capacidade de locomoção. Ou seja, a diferença é simplesmente essa. Se eu sequestrar a vítima, se eu tirar a liberdade da vítima e colocá-la dentro de uma casa, estarei praticando o sequestro. Se eu sequestrar a vítima agora, se eu tolerar a liberdade da vítima e colocá-la dentro de um quartinho, estarei praticando cárcere privado. Veja que a diferença diz respeito tão somente no espaço em que a vítima ficou sem a sua liberdade. Faço isso, turma? Então coloque assim, ó, sequestro. Sequestro é um gênero de clausura que requer maior liberdade de locomoção da vítima em seu cativeiro. O exemplo é uma casa. E o cárcere privado? O cárcere privado é uma espécie de clausura que requer uma menor capacidade de locomoção da vítima dentro do seu cativeiro. O exemplo, um quartinho dentro da casa. Perceberam a diferença? Nada demais, apenas em relação à condição, à capacidade de locomoção da vítima. Fácil? Fácil demais. Agora vamos falar da consumação. Senhores, prestem atenção na consumação, porque no plano teórico é fácil de entender, no plano prático requer um pouco mais de tempo. Isso por quê? Quando se dá a consumação do sequestro? Senhores,
a partir do momento que a vítima foi sequestrada, o crime está se consumando, os senhores vão se lembrar disso. Ele é um crime chamado crime permanente. Enquanto a vítima está sobre a minha custódia, vou usar a palavra custódia de forma indevida, enquanto ela está sob o meu poder, o crime está se consumando no tempo. Isso é fato. Mas qual o exato momento em que a vítima, em que se inicia o sequestro? Do que eu posso falar que a vítima está propriamente sequestrada ou em cárcere privado? Senhores, aqui a doutrina ela traz a expressão que os senhores anotaram lá em cima, chamado quando passar um tempo juridicamente relevante. Esse tempo juridicamente relevante é um tempo a ser verificado pelo juiz no caso concreto. Ou seja, se eu tentar sequestrar a vítima, vou exemplificar. Se eu tentar sequestrar a vítima na saída da faculdade, eu pego ali um colega, o colega está dirigindo o carro, eu encosto a arma nele e diz, pula para o banco do passageiro ou para o banco de trás. Banco de trás. A vítima vai para o banco de trás. Eu arranco o carro. Isso leva 30 segundos até que eu venha a bater o carro. Ou chega uma viatura policial que por acaso estava ali, passando nas redondezas. E esse tempo que eu coloquei a vítima no banco de trás e percorri com o meu carro, durou pouco mais de que 30, 40 segundos. Senhores, esse tempo foi suficiente para falar que houve a consumação de um sequestro? Bastou então colocar a vítima no banco de trás, ou no porta-mala, ou no banco da frente, arrancar com o carro, bater na parede, o crime está consumado? Senhores, percebam que nesse caso que eu trouxe para vocês, um pouquíssimo tempo em que a vítima ficou sob o poder do sequestrador não foi hábil para configurar a consumação. Esse caso eu posso falar que houve uma tentativa. Agora, passou-se alguns minutos. Os minutos são suficientes para configurar um sequestro. Vocês vão me perguntar, nossa, agora ficou confuso. A diferença então são segundos e minutos? Senhores, sim. É o juiz que vai analisar se no caso concreto o tempo foi relevante para consumar o delito ou não, ou ficou no plano da tentativa. E lembrando, a partir do momento em que ele foi consumado, ele se torna permanente. Tudo bem? O problema é o início do sequestro, que é a grande confusão. No plano teórico não tem problema, porque no plano teórico as questões irão dizer para você que a vítima ficou um tempo juridicamente relevante. Ou não ficou esse tempo juridicamente relevante. Mas a expressão tempo juridicamente relevante nas questões irão aparecer. O lance se dá na esfera da prática. Tudo bem? Vamos tomar nota da consumação? Então, na consumação, vocês vão falar o seguinte. A consumação ocorre após passar um tempo juridicamente relevante a ser analisado pelo juiz no caso concreto. Tudo bem? Tempo juridicamente relevante também é considerado pela doutrina como um tempo razoável, tá? Ao arbítrio do juiz. Entenderam isso, senhores? Tudo bem? Outro mito é exigir as 24 horas. Não existe isso de 24 horas para o delito se consumar. Daqui a pouco a gente vai falar das 24 horas, tá bom? Bom, em seguida vem a pergunta se o delito admite tentativa. Vocês vão anotar que sim, admite tentativa quando a vítima consegue escapar da ação do sequestrador antes de configurar aquele tempo juridicamente relevante. Ou seja, você vai sequestrar a vítima, ela para o seu carro, você aponta uma arma e fala, vai para o banco do passageiro. Ela vai para o banco do passageiro. Você entra no carro, você dá partida e a vítima sai pelo lado de lá. E antes que configure esse tempo juridicamente relevante, ela consegue se desvencilhar da sua ação. Então, nesse caso, a doutrina entende que houve a tentativa. Então, como vocês anotaram aí, a tentativa acontece, e ela é possível, quando a vítima escapa
da ação do sequestrador antes de configurar esse tempo juridicamente relevante. Tudo bem? Vamos lá? Então, continuando, vamos para as espécies de sequestro e cárcere privado. Primeira figura, perdão, do sequestro simples, ele está no caput, como sempre. E no qualificado, nós temos qualificadoras do parágrafo 1º e do parágrafo 2º. A do parágrafo 1º, que tem a maior quantidade de figuras, se inicia com o inciso 1, que diz que se a vítima ela é ascendente, descendente, cônjuge, companheiro do agente ou, se não houver, mesmo se não houver nenhuma relação de parentesco com o sequestrador, que ela tenha 60 anos de idade. Perdão, mais de 60 anos de idade. Ok? Então vocês vão tomar a seguinte nota aí dessa qualificadora de sequestrar parentes, né? Então esse sequestro, ele será qualificado desde que ele se limite à linha reta. Não se aplica aos colaterais. Quem são os colaterais, turma? Primo ou tio, muito menos os afins. Quem são os afins? Os parentes da mulher. Né? Quem são? Padrasto, enteado, sogra. Lembrando que também entra como colateral o irmão. Então só se aplica essa qualificadora em linha reta. Quem são linha reta? Pai, avô, bisavô, filho, neto, bisneto. Tudo bem? Os colaterais como irmão, tio, sobrinho, enteado, né? Vive como filho, mas não é. A lei não qualifica o delito. Fácil. Inciso 2. Se o delito é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. O exemplo clássico do filho que interna o pai em uma clínica psiquiátrica, né, para se livrar dali do pai e da mãe, para que ele possa, enfim, administrar o seu patrimônio, ou não, ou simplesmente para se livrar, interna algum parente seu, seja quem for, em clínicas de dependentes químicos ou em outras clínicas, e lá, sem justa causa para estar lá, o delito é o delito de sequestro. Curioso isso, né? Sequestro qualificado, tá bom? Olha a terceira qualificadora, que diz que o delito de sequestro será qualificado se a privação da liberdade dura mais de 15 dias. E quando a lei fala dura mais de 15 dias, ela está falando no mínimo 16 dias. Olha que esperto o legislador. Se eu sequestrar alguém e durante o 15º dia eu libertar, o delito será de sequestro simples. Se ele virar 16 dias, o sequestro será qualificado. Né? O legislador ele é muito curioso. Se vocês me perguntarem por que ele colocou 15 dias, eu vou falar para vocês que eu não sei. Não tenho a menor ideia do porquê 15 dias. Metade do mês, sei lá, qualquer intenção. Mas deixa para lá. Vamos lá para o inciso 4, que diz que será qualificado também se o crime é praticado contra menor de 18 anos. E o menor de 18 anos, vocês vão tomar nota, é aquele que tem 17 anos, 11 meses e 29 dias no dia do sequestro. Ainda que ele complete 18 anos em cárcere. Se ele foi sequestrado com 17 anos, a qualificadora será aplicada. Ok? Inciso 5º. Se o crime é praticado com fins libidinosos. Então é a história sempre do velhinho tarado em que ele vai sequestrar alguém para poder tirar fotos com essa pessoa. Veja, se ele sequestrou com essa finalidade, o delito é sequestro qualificado. Se em cárcere ele obrigou a vítima a praticar conjunção carnal, ato libidinoso, ou a se despir para ele tirar foto, qualquer outra conduta sexual que também venha a ser praticado em cárcere, aí então esse sequestrador responderá por 2 delitos. O sequestro qualificado e o outro crime sexual a qual ele submeteu a vítima, que pode ser um estupro ou qualquer uma outra figura. 2 crimes então. Agora, se ele não praticar esses crimes sexuais
e se limitar apenas a sequestrar a vítima com fins libidinosos, o delito já é de sequestro qualificado. Tudo bem? E para encerrar, senhores, o parágrafo 2º, que diz assim: será qualificado se o delito resulta à vítima, em razão de maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral. E quando a lei fala grave sofrimento físico ou moral, ela não está falando em grave ferimento físico ou moral. Ela está falando sofrimento físico e moral. Os senhores vão se lembrar de várias reportagens, ou mesmo alguns filmes ilustram, que o sequestro ele pode ser extremamente perturbador, violento, ele pode se dar em locais insalubres, ele pode se dar em covas, em sarcófagos, em lugares horripilantes que vão maltratar psicologicamente a vítima. Ou o lugar não precisa ser insalubre, pode ser um lugar que não seja insalubre, uma casa ou um quarto, por exemplo, até higienizado. Mas os maus tratos ao qual ele submeteu a vítima, não lhe causando lesão corporais, mas os maus tratos, a forma de tratar a vítima, vai qualificar nos termos do parágrafo 2º desse delito do artigo 148, que é uma qualificadora gravíssima, né? É a mais grave das qualificadoras. Tudo bem? Vamos tomar nota? A nota vocês vão escrever o seguinte: não confundir grave sofrimento físico com graves lesões físicas. Essa qualificadora se aplica nos casos em que a vítima é submetida a locais insalubres, indignos, desumanos, perturbadores, que causam na vítima extremos desgastes mentais e físicos. Ponto. Se a vítima, de outro lado, sofrer lesões de natureza grave, então o sequestrador responderá por 2 delitos: o sequestro qualificado e também as lesões corporais. Ambos em concurso material, ou seja, essas 2 condutas serão somadas ao final da sentença. Tudo bem? Legal? Deu para entender? Eu passei os conceitos rápidos, porque está gravado, e vocês vão anotar e vão rever as imagens para fazer as suas anotações. Tá bom, meninos? Obrigado mais uma vez. Encerramos a aula dessa semana, e com esse conteúdo do sequestro, nós encerramos o bimestre. E com o encerramento do bimestre, a nossa próxima aula, nossos próximos encontros, versarão sobre o delito, sobre crimes patrimoniais. Tá bom? Um beijo a todos, obrigado pela paciência. Logo, logo essa condição ela vai passar. Estaremos todos juntos de novo, presencialmente, para discutir as questões com mais qualidade. Qualquer dúvida, vocês me escrevam, estou à disposição de todos. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Até lá.